Por isso que criaram um carro. Deus foi maravilhoso falando, vou deixar alguém com uma inteligência de construir um carro. Swish, swish, bish. Pra isso que serviu. E foi o mesmo que construiu o avião, né? Não. Mas eu tenho vontade, eu vou fazer isso uma vez. Eu quero pegar o carro e eu quero sair. Sem destino. Enfiar o dedo ali assim, tipo, vou pra cá. No Brasil, né? Porque não sei se dá pra... E uma reservinha de uns dinheirinho pra estrada. Mas assim, dinheiro no banco. Ficar andando com dinheiro dentro do carro. E sair. Como aquelas Conhecer pessoas praia. com moto. Isso. É porque eu tenho medo de moto. Porque com moto ia ser... Mais perigoso. Mas eu ia falar mais fácil. Não, sim, é mais fácil, mas é mais perigoso por questão de estradas. Tenho muita vontade de ir pra Tambaba, andar pelado naquela praia. Mas não precisa ir tão longe. Fica aqui mesmo. Às vezes tem praias mais próximas de... Pego praia próxima, vizinho. eu vejo o homem da padaria, eu vejo o homem do açougue. Não, eu quero ver gente que eu nunca vi. Sim, tem sentido. Né? Porque pensou, oi Anderson, nossa, já é um amendoim, vira o quê? A praia brocha, né? A praia inteira brocha. Tenho vontade de ir pra vários lugares de carro, assim, pegar e sair, conhecer. Sem rumo. Sem rumo, sem celular, sabe? Assim, lógico, um celular pra comunicação, mas não pra ficar toda hora conversando, não. Sair. Ele não matava só os pernilongos, eles matavam a gente também. Vovó faleceu. Era insuportável, porque assim, ele queimava, ele era um formato redondinho e conforme ia queimando, ele fazia uma fumaça que parecia que era incenso dentro de casa. E a gente sempre ficava asfixiado com aquilo. Era pior ainda do que o produto para pernilongo. Minha mãe também já chegou a comprar essa rodinha aí de... Uma minhoquinha, eles chamavam de minhoquinha, né? Minhoquinha? Era como se fosse uma cobrinha, uma minhoquinha toda enrolada. Aí acendia a pontinha e ia vai queimando. Isso, exatamente. Fedor da porra aquele. Muito forte. Tinha outro também que os meninos levavam pra escola, que tinha cheiro de peido. Eu não lembro Eu o nome. lembro o nome. Fedegoso. Ah, era Fedegoso? Fedegoso o nome. Pra mim esse nome era o nome de uma planta. Não, mas tem uma planta chamada Fedegoso. não sabia. Tem. Não tem? Não sei. Eu acho que tem uma planta chamada Fedegoso. Eu lembro que o pessoal acendia, até que teve um dia que a coordenadora obrigou a gente a ficar dentro da sala. Porque os alunos queimavam para poder... E nós saíssemos da sala e não tivéssemos aula. E aí um dia a coordenadora de castigo colocou e deixou a gente, né, já que tinham acendido, deixou a gente dentro da sala para poder sentir aquilo. E a gente se foi obrigado, nós, crianças. Qual é a escola que essa filha da puta tava? Por fim ela deixou a gente dentro da sala, sentindo aquele mau cheiro, coisa que... Certeza que eu não estava no meio. Certeza. Eu era uma pessoa muito prendada. Tem uma visão de prendar. Eu fazia lição, terminava primeiro que todo mundo, mas aí eu atazanava quem estava fazendo. Então assim, eu me considerava prendado, porque eu fazia. Tem que apresentar, né? Como disse. Esse aqui é João Canata. Olá. O Carlos Canata, como você prefere? Eu não tenho uma preferência assim de nomes. Tem pessoas que me chamam de João, tem pessoas que me chamam de João Carlos ou João. Meu nome na verdade ele é escrito com Jô, mas tem pessoas que me chamam de João. Então isso que é ruim, porque assim, a pessoa coloca o nome com as letrinhas corretinhas e aí não pronuncia o seu nome corretamente, igual minha avó, que Deus eu tenha, não tá mais. Talvez naquele avião ela esteja. Não está não. Comecei a conversar com a minha mãe no almoço. Estávamos eu, minha mãe, minha irmã e meu irmão. Minha mãe lembrou de uma coisa que nem eu lembrava mais. Que eu era daquele que gostava de estudar e por fim eu terminava primeiro
e depois eu cobrava dos outros coleguinhas Pra fazer a para lição? poder ou fazer ou ajudá-lo. Nem sempre eu cobrava pra fazer, eu cobrava pra ajudá-lo. Percebeu quanto perdeu? Não, eu tô percebendo que eu fui uma criança ruim. Porque eu terminava a minha lição e eu atazanava os outros para os outros não terminar e só para eu ter a nota boa. Era essa a minha pequena intenção. Entendi. Não, eu fazia o contrário, eu pensava no meu bolso já, desde aquela época. Agora eu ajudo senhores e senhoras a atravessar a rua. Já me livrei disso daqui. É uma ajuda. É uma ajuda. É uma ajuda. Depende do ponto de vista também de quem vê. Mas eu era criança, então criança é inocente, então criança não tem pecado. É isso que eu penso. Eu não fazia de propósito, fazia assim. Eu tinha consciência disso. Eu tinha. Era muito engraçado, mas eu tinha. Era muito filho da putinha. Meu Deus. A gente morava num prédio que era assim, tinha um lance de uns 15 degraus. Degraus. Falei corretamente. Tinha uns 15 degraus, aí tinha um espaçozinho, tinha mais 15 degraus. Aí eu pegava meu irmão naquelas caixas que a gente morava em Santos. Aí tinha umas caixas de peixe. Brancas. Aquelas brancas grandes assim. Aí eu colocava meu irmão ali, ó. E deixava a porta da rua aberta. O menino ia parar quase na rua. Se me passa um carro. Mas era com consentimento dele, mesmo sendo Sim, criança, ele adorava, ele ele queria, porque eu também ia. Porque eu falava, não, agora é minha vez, agora eu vou. E aí eu também escorregava. E aí ele ia, só a minha irmã que não ia. Mas tinha medo. Tinha medo. Minha irmã sempre foi quietinha no canto dela, estudando lá, escovando os cabelos das bonecas dela. Mas nunca teve repressão de ninguém por estarem fazendo esse tipo de... Tinha, porque assim, meu pai e minha mãe, eles trabalhavam fora. E aí, como eu era o mais velho e o mais retardado, eu que tinha que tomar conta do meu irmão, da minha irmã. Só que aí, eu fazia essas coisas. E aí, quando meu pai ou minha mãe chegava, e aí os vizinhos... Era um prédio de 5 moradores. E aí, um dos vizinhos lá falava... Contava o chiqueiro do caralho. Aí eles contavam pro meu pai e pra minha mãe brigava. Mas assim, brigava, falava, não pode fazer isso, pode machucar, não sei o que. Não tinha negócio de tapa, chinelada, nada disso. Os vizinhos são as famosas câmeras, né? As câmeras antigas. Eram. Domingo ela queria fazer lasanha, carne assada com papel alumínio, um monte de coisa que solta cheiro bastante. E aí tinha uma vizinha que sempre ela fala. Sempre o comentário era da comida. Ô Nil, tá fazendo o que aí, Nil? Que cheiro delicioso. É o que, hein, Nil? A intenção de questionar era o ganhar, então. Com certeza, só pode. Virou uma comunidade. Virou. Mas por fim, acho que as coisas vão se encaixando de um jeito que vira realmente uma família só, né? Vira. E eu acho que vira mais família, posso até falar uma besteira aqui agora, mas eu acho que vira mais família as pessoas que não têm vínculo sanguíneo. Eu vou falar. Porque assim, o vídeo agora preto e branco, eu vou deixar agora, ó, preto e branco. O vídeo é meu. Se eu quiser deixar de ponta cabeça agora, eu vou deixar. E você vai assistir de ponta cabeça. Com ponto de interrogação. No meio aqui, ó, tá vendo aqui, ó, ponto de interrogação aqui, ó, vou deixar. Tem gente que não é do sangue e a gente se preocupa mais como família do que gente que realmente é da família. Tem gente da família que, ó, tá cagando. Mas é revoltante. Bastante. Medo. Medo do quê? Medo da sua juventude, assim, da adolescência. Medo que eu tive? Um medo. De me cortar, corte profundo, assim, de levar ponto. Eu nunca quebrei um osso. E meu pai me colocou na capoeira, aí aqueles chutes, aquelas coisas, eu falei, vou sair.
Um pouco devido à homossexualidade também. Talvez. É uma fase meio complexa. Eu tomei um chute no peito que eu falei, não volto, mas não volto pra cá mesmo. Vou ficar apanhando, não apanho nem da minha mãe, vou ficar apanhando desses caras. Aí eu não voltei, mas eu tenho medo de me machucar. Dependendo do que for também, conforme você vai andando, você às vezes não alcança aquela altura certa. E é onde pode acontecer de se frustrar também, né? O que é a altura certa? Eu tô num nível onde falta, sei lá, 2 casas para eu subir. Só que de vez eu ir para a próxima, eu já quero ir para essas 2 casas à frente. Ah, eu não tenho esse problema não, eu vou fazendo. O que for acontecendo, vai acontecer. Natural. Natural, não tem esse problema. Não tem esse problema com muitas coisas. Hoje a gente tá aqui amigo. Quero que continue. Mas se não continuar, pra mim tá bem também. Eu não vou ficar tentando mandar um recado pra alguém pra fazer com que chegue até você. Aquela coisa de ficar olhando o status, né? A app que a pessoa postou. Doido pra mandar um recadinho pra aquela foto, né? Exatamente. Mas não. Exatamente. Visualizou. Viu? Ó. Ele viu aqui, ó, meio-dia 18. Porque tem uns status tão tristes, tão depressivos. Só tem merda. Eu prefiro chegar na pessoa e falar do que ficar mandando statusinho. Porque aí eu não sei se é pra mim ou eu não sei se é pros 200 contatos que ela tem lá adicionado. Eu não agarro pra mim. O médico que fez o meu parto se chamava Gutenberg. E aí minha avó ou minha mãe, alguém queria colocar meu nome de Gutenberg. Uma homenagem para uma pessoa que tirou o nenê de dentro de um útero. Minha mãe, eu acho, na verdade, queria colocar Gutenberg por causa do médico que ficou apaixonadinha. Minha avó pegou e falou assim, não, ele vai se chamar Anderson. Eu quero que o nome dele seja Anderson. Minha avó pronunciou o meu nome corretamente. Era sempre "Ô Anderson". Acontece. Possivelmente por uma homenagem, criou o João Carlos, que já não era um nome tão feio. Acho que não é. Eu já tive mais complexo com o meu nome, por ser João, um nome tão comum. Mas hoje em dia não mais. Eu tinha curiosidade de conhecer outro Anderson. E aí na escola, na 3ª ou na 4ª série, alguma coisa assim, aí chegou um outro Anderson. Mas era muito diferente de mim, lógico. Ainda bem. Ainda bem. Depois disso, nunca mais eu tive curiosidade de querer conhecer mais Andersons. Qual era seu número na chamada? 17. Ai, o meu era sempre 1 ou 2. Sempre. 1 ou 2. Lá, né? Não podia chegar atrasado nunca, dá uma raiva. O que você acha da NASA? 6 horas eu tava aqui, assim, ó, correndo. Às vezes eu volto do serviço ou vou e volto de a pé, coisa de 15 minutos. Minha panturrilha já dói. Imagina se eu corresse. Então, eu não ia aguentar. Não é pra mim essa vidinha de granola. Oi, Aladim. Olha, esse aqui é o Aladim, gente. Conheci aqui no parque. Pergunta o quê? Algo bom. Lembrança boa. Lembrança boa é essa. Meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã. Na minha infância, lá em Santos. E meu pai chegava do serviço. E aí, 3 crianças. E ele sempre chegava com alguma coisa para cada um. Mas não só o fato dele dar alguma coisa, mas o fato dele chegar em casa. Porque eu tinha preocupação de... Meu pai não vai chegar. Cadê o pai? O pai não veio. Tá ficando de noite. E eu tinha essa preocupação do meu pai não voltar para casa. E aí ele chegava e aí dava aquele mimozinho. Aí eu tipo, ai, que gostoso, meu pai vai sair amanhã e vai fazer a mesma coisa. Era esse o pensamento que eu tinha para me confortar do medo de perder meu pai. Acho que é isso que eu tô fazendo tratamento psicológico hoje.